Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Bortolasso, sejam bem-vindas do Sintonia de Mãe. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre amamentação. A gente vai conversar com uma pessoa muito especial, que é a Luciana, da Inteligência Materna. Hoje foi um dia assim muito reflexivo. Eu tava pensando assim, dentro da minha profissão, mãe, como sair da zona de conforto também é importante, assim como na nossa vida profissional. Então, hoje eu fiquei pensando sobre isso, porque tinha aqui alguns desafios aqui da maternidade para eu resolver, algumas coisinhas que a gente precisava consertar aqui. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é difícil muitas vezes a gente tomar a decisão, né? Porque ser mãe não é fácil, né? Ser mãe muitas vezes implica a gente tomar assim, algumas decisões que não são fáceis, são difíceis. Sabe por quê? Porque essas decisões têm a ver com o outro. Mesmo que seja o nosso filho, né? Mas vai ter impacto diretamente na vida dessa criança, né? Então, enquanto a criança ainda não pode decidir, a gente que faz isso por eles. E, gente, olha como isso é forte, né? Olha como isso acaba pesando, assim, realmente na responsabilidade da gente. E assim, quando eu falo de zona de conforto e sair da zona de conforto, vocês podem até falar assim, nossa, Andressa, mas já não chega lá no trabalho, né? Que eu tenho metas para bater, para quem já voltou a trabalhar. Ou, né, você antes da gravidez, antes de ter o filho. Aí eu já tenho metas para bater, tenho o chefe me cobrando, né? Ou sou uma mãe empreendedora, eu fico buscando sempre novas coisas, realmente sair da zona de conforto, deixar aquilo que eu estava habituada. Agora você vem me falar de zona de conforto na maternidade, mais isso ainda. E é assim, sabe por quê? Eu tenho, por mim, a maternidade como, assim, uma ótima oportunidade de eu evoluir como pessoa. E é verdade, porque assim, todos nós, eu acho que eu e você também, principalmente nós mulheres, né? A gente não tá aqui na vida à toa. Claro que isso serve para os homens também, mas agora a gente tá aqui num papo de mulher para mulher. Eu acho que a gente tá aqui no mundo para um propósito maior, né? Não é possível, eu fico pensando assim, sabe? Que não é possível que a gente esteja aqui só para trabalhar, comer, dormir, levantar no outro dia, acordar, trabalhar, comer, dormir. Não é só possível que a vida seja só isso, até que um dia a gente desencarna, a gente morre, a gente vai para outro plano, sei lá, nem vamos entrar nessa discussão, né? Mas, enfim, cada um dentro das suas crenças. Eu acho que a nossa passagem aqui, ela tem que ser muito rica, no meu ponto de vista, tá? Depois vocês contam aqui se vocês concordam comigo. Mas a gente tem que fazer da nossa vida algo que vale a pena. Uma das coisas que eu sempre penso, assim, na minha vida é assim, quando eu chegar lá no finalzinho da minha vida, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma reflexão da minha vida, né? Como foi? Eu acredito que deve passar um filminho, assim, da nossa vida, né? O que eu vou pensar, né? Poxa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu me propus a fazer, eu fiz bem, eu fiz direito. Para quantas pessoas eu levei o amor? Quantas pessoas eu ajudei? Será que eu olhei a pessoa que estava ali do meu lado, se estava precisando de alguma coisa? Eu acho que o mundo está precisando muito disso, né? De mais reflexões assim, e da gente pensar o que a gente pode fazer hoje para o outro. Né? Então isso é sair da nossa zona de conforto, sabe, gente? E isso é o que vai fazer de você uma pessoa melhor e uma mãe melhor. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe falando assim, uma mãe que entrou, né, pro curso Amamentação Sem Complemento hoje. Ela falou assim, Andressa, eu tô me sentindo uma péssima mãe, porque eu amamentei minha primeira filha e agora o meu filho que nasceu eu não tô conseguindo, eu não tenho leite, minha mama tá murcha, enfim. E assim, eu tô me sentindo uma péssima mãe. Então, o que faz da gente melhor ou pior, sabe? Fiquei pensando nisso. É claro que não é a capacidade de produzir leite. Isso é óbvio que não, né? Mas eu acho que a maternidade é uma ótima oportunidade pra gente colocar em prática esse amor. E assim, a partir do momento em que a gente olha para o nosso filho e a gente tem aquele amor, que é aquele amor que chega a transbordar mesmo, faz esse exercício. Olha para o seu filho hoje à noite, a hora que ele estiver dormindo lá no bercinho. Olha para a carinha dele, olha a paz que é aquilo. Você vai sentir assim, seu coração pular. Porque é um amor assim que sai do peito. E a partir do momento em que a gente se torna mãe, e a gente sente isso, eu acredito que é impossível a gente passar a vida da gente sem enxergar o outro diferente.
depois que a gente se torna mãe, fica difícil da gente não ver o próximo, da gente não dar pelo menos um pouquinho da nossa contribuição para a gente tornar esse mundo um pouquinho melhor de se viver. Porque esse amor é tão grande dentro da gente que a gente precisa externar esse amor. E é por isso que eu falo que é sair da zona de conforto. Por quê? Porque quando a gente está falando dos cuidados com o nosso filho, né, de fazer o que for preciso para aumentar sua produção de leite, para amamentar exclusivo no peito, que a gente sabe que não é fácil, não é tão difícil, né? Por quê? Porque a gente não, eu vou conseguir, a minha amamentação tá difícil, mas eu vou procurar ajuda, eu vou procurar alguém que possa me auxiliar, deixa eu ver quem que amamentou que pode me ajudar, quem são os profissionais que podem me ajudar. Vocês vêm aqui pra internet e buscam conteúdos para que vocês possam se aprimorar, entender um pouco mais, vocês querem fazer o seu melhor, né? Agora, o difícil, né, que é esse sair da zona de conforto, é quando a gente começa a aplicar isso para outra mulher que está do nosso lado, que muitas vezes a gente fala, poxa, mas eu não tenho tempo, meu filho me consome, o meu filho ainda é muito novo, né, eu não posso fazer uma visita para uma amiga que está amamentando hoje, porque o meu filho dormiu, e aí eu não posso sair, ou tá chovendo, ou tá sol, ou tá chuva, ou tá quente, ou tá frio, e a gente acaba, muitas vezes, guardando esse conhecimento pra gente, e não transbordando esse conhecimento, né? E ajudar outras pessoas realmente faz a gente sair da zona de conforto, porque todo mundo tem filho que dá trabalho, né? Aquele trabalho gostoso de criança, mas dá. Todo mundo tem casa, todo mundo tem sua profissão, todo mundo tem tantas outras coisas, né? E o que eu quero ressaltar aqui para vocês é assim, o que vocês podem fazer ainda essa semana para ajudar uma outra mulher nessa questão dos filhos, tá? Seja na amamentação, seja uma palavra amiga que você possa falar. Você tem uma amiga que acabou de ter bebê, que tá passando por dificuldades, ou você nem sabe se tá ou não passando por dificuldades, dá um alôzinho, e aí, como que tá? Tá tudo bem? Se precisar de mim, eu tô aqui. Pega um vídeo aqui do Sintonia de Mãe, manda, compartilha lá com ela. Sabe, alguma coisa que você pense em alguma coisa, porque se cada uma de vocês que estiver aqui nessa live conseguir ajudar, ou pelo menos ter um olhar diferente para uma mulher, imagina como a gente vai poder fazer diferença nesse mundo. Nós mulheres, gente, a gente precisa se unir. A gente já conseguiu muitos avanços na amamentação, mas ainda falta muito pra gente chegar naquilo que é legal. E vocês que estão aqui, conta aí pra mim, quem teve ou está tendo alguma dificuldade na amamentação? Quantas vezes a gente não precisou tanto naquele momento que a gente estava mais para baixo de uma palavra amiga, né? E quantas vezes a gente realmente desejou isso e não tinha ninguém ali do nosso lado. E todas as pessoas que estavam ali, por mais que amasse a gente e por mais que desejasse nosso bem, o bem do nosso filho, muitas vezes iam totalmente contra aquilo que a gente estava desejando. Por exemplo, você tá com dificuldade na amamentação e vem uma pessoa ali da sua família e fala, larga a mão disso, pra que sofrer? Dá uma mamadeira logo pra essa criança, você vai ver, tem leite em pó tão bom, né? Tanta gente dá leite em pó, seu filho não vai morrer não porque tomou leite em pó, né? Esse tipo de palavra, né, acaba destruindo mais a gente do que ajudando. Então, mesmo que você não tenha conseguido amamentar, você tenha passado por dificuldades, a amamentação não foi tão boa quanto você queria, quando você vê alguma mãe passando por dificuldade parecida, evite de falar assim, olha, não imagina, eu também não amamentei, o meu filho que lindo que tá, né? Procure dar força. Olha, vai até onde você pode. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Vamos procurar quem possa te ajudar. Eu acho que você consegue um pouco mais. E hoje eu trouxe aqui para conversar com vocês a Luciana, que ela foi aluna do curso Amamentação Sem Complemento. E ela é uma das pessoas que eu admiro muito, que teve a coragem de dar esse passo. E teve a coragem de sair da zona de conforto dela para poder ajudar outras mulheres. Então, a Lu vai contar um pouquinho sobre qual a dificuldade que ela teve na amamentação, como que ela conseguiu superar isso e o que ela faz agora, que ela faz um trabalho top, um trabalho lindo de ir lá e dar a mãozinha para aquela outra mulher que tá precisando nessa hora. Luciana, quero que você conte um pouquinho para as mamães que estão assistindo aqui, como foi a sua história de amamentação, qual foi a principal dificuldade que você teve que te fez buscar ajuda, sabe? Aquele momento que você falou assim, poxa, não dá mais agora sozinha.
O que foi que te fez sair em busca dessas informações e dessas coisas que você estudou por esses últimos anos aí? Bom, a minha história de amamentação, ela começou na minha gestação ainda, né? Eu acho que a grande maioria das mulheres, é muito comum que isso aconteça, né? Se preocupa bastante com o parto. Ah, qual tipo de parto? Né, como é que vai ser? E às vezes não se preocupa tanto com a amamentação. E eu me preocupei muito com a amamentação, né? Desde a gravidez e, enfim, te conheci ainda gestante, comecei a estudar sobre a amamentação, entender sobre todas as dificuldades que eu poderia ter, o que eu tinha que evitar, bicos artificiais, né? Por que eu tinha que evitar bicos artificiais, a importância da rede de apoio, né? Uma série de questões que naquele momento eu nem tinha tanta dimensão, mas que buscando informação e até com seus cursos, eu comecei a estudar muito. Então, quando eu estava prestes a ganhar o meu filho, né, o Francisco, que hoje tem 2 anos e 7 meses, eu me preocupei muito em me informar, estar preparada para esse momento, né? Então, mesmo estudando muito, né, a gente às vezes tem um pouco de crença de que vai ser muito simples, vai ser muito fácil, né? Mas eu percebi que, assim, quando o Francisco nasceu, no dia 31 de dezembro de 2016, aparentemente foi tudo bem, a pega estava ok, era um bebê que tinha uma sucção adequada, uma acoplagem adequada. A primeira pesagem dele com 5 dias de vida mostrou que ele tinha recuperado já parte do que ele tinha perdido na maternidade. Só que na consulta de 10 dias em diante começou o fantasma do baixo ganho de peso. A gente ia pesar e ele não engordava. E aí, assim, a pediatra começou a querer acompanhar semanalmente, tal, porque ainda era, né, não tinha nenhum mês. E aí aquilo começou a virar um fantasma na minha vida, a ponto de eu até subir na balança com ele no colo e sem ele no colo para ver se estava aumentando alguma coisa, sabe? Então, assim, eu não tive dificuldade de bico rachados, tive algumas dores, alguns desconfortos, mas assim, eu não tive aquelas fissuras clássicas, né? Aquelas dificuldades maiores. O fantasma era o baixo ganho de peso, né? E como o meu desejo era amamentar exclusivamente até os 6 meses, saber que ele não ganhava peso, vinha toda aquela carga. Ai, será que ele vai ter que tomar fórmula? Como é que vai ser? Enfim. Eu sei que a gente tentou de tudo, né? Ele tem uma pediatra que é super a favor da alimentação e super apoiava também a minha causa ali, né, ficou ao meu lado. A gente tentou de tudo, coisa que várias mães aqui já devem ter tentado ou estar tentando, né? As tinturas de algodoeira, alfafa, né? Os naturais, até alguns medicamentos mesmo. Enfim, tentamos de tudo, ordenhas, tudo que a gente pode imaginar. E eu também fazendo curso, alimentação sem complemento, mas depois de muito acompanhamento, depois de muita luta mesmo, ele estava com 2 meses e 6 dias, a gente saiu da consulta com indicação de fórmula. A gente chegou lá e a pediatra dele falou, olha, acho que agora chega, a gente já tentou de tudo. Foi realmente uma indicação muito bem feita. Mas por eu ter toda essa bagagem de informação, desde a gestação, de ter estudado, eu sabia formas de oferecer formas de oferecer a fórmula, de forma que a gente pudesse proteger essa amamentação, né? Uhum. Então, a gente não usava os bicos artificiais, eu mantive isso, né? A gente já estava fazendo relactação com o meu próprio leite, então eu continuei oferecendo a fórmula só por translactação. Né? Isso foi super importante, né? Porque ao mesmo tempo que ele mamava a fórmula, ele tomava a fórmula, ele mamava o meu peito, garantia o estímulo, garantia, né, que a sucção estava ali acontecendo. E quando ele começou a ganhar peso, a gente, né, se Dá aquela tranquiliza, aliviada, né? dá aquela aliviada. E aí, para quem está aí no seu curso, ou para quem estuda, vai entender o que eu estou falando. E aí, assim, eu entendi na prática como é que funciona a tal da trava cortical, né? Porque eu estava Uhum. tão ansiosa, tão nervosa, preocupada com o ganho de peso, a ponto de ficar toda hora querendo me pesar e pesar ele no colo. Gente, não façam isso, porque isso aumenta muito o estresse. É muito tenso. E aí, na hora que ele começou a mamar, a engordar, na verdade,
ele começou a ganhar peso, a minha produção de leite, ela começou a aumentar, né? Porque eu não tinha nenhuma outra questão, né? Às vezes a mulher tem alguma outra questão, que precisa de uma investigação maior e tal, eu não tinha nenhuma outra questão. Era realmente isso, muito estresse, tanto Olha que... só, né? Como a trava cortical, ela interfere mesmo, né? Demais, demais. Era o Mesmo. estresse. É aquela coisa, né? O estresse libera adrenalina que compete com a ocitocina. E sem É isso ocitocina a aí. gente não tem injeção de leite. Então, eu vi na prática o que eu tinha aprendido na teoria, né? Com o Francisco ali. E aí, assim, a gente seguiu com a alimentação, tanto que eu nunca precisei aumentar a quantidade de complemento, ele foi crescendo e eu continuava com aquelas quantidades, fui diminuindo gradativamente. Eu nunca, na verdade, tirei completamente, mas ela foi reduzindo. E até ele começar a comer efetivamente, ele já estava mamando bastante no meu peito, né? Embora a gente não saiba quanto, a gente só vai saber depois que volta a trabalhar, quanto o bebê mama efetivamente. Ali eu pude perceber que a minha produção estava dando conta. Porque um bebê com com 2 meses, tinha uma necessidade diferente de um bebê de 4, 6 meses. Com E eu certeza. nunca precisei aumentar o complemento, né? Então, a minha produção deu conta do recado. Né? E eu segui essa amamentação foi prolongada por conta disso, né? Exatamente, exatamente. Mesmo tendo uma amamentação mista, né? Eu costumo Exatamente. dizer, né? A gente, assim, eu acho que a gente tem que lutar mesmo pelo que a gente quer. Se o nosso desejo é a amamentação exclusiva até os 6 meses, a gente tem que ir até o fim, até como a Andressa fala muito, né? Lutar até a nossa última gota de leite. Mas se por algum motivo a fórmula tiver que fazer parte dessa história, isso não significa que você não amamente e que você não possa continuar amamentando, né? Isso é super importante, porque eu acho que aí o que acontece? Quando entra nessa neura, né, Luciana? Aí as coisas não acontecem mesmo. E é por isso que é legal a gente ver, assim, o caso individual mesmo, que aquela mãe, aquela dupla está precisando naquele momento, né? E que às vezes aquela amamentação que a gente julga que é ideal, que seria o aleitamento materno exclusivo, né? Talvez não funcione, né? E aí a gente tem que arrumar um jeito para, como você disse, para proteger a amamentação, prolongar essa amamentação, né? Por quanto tempo essa mãe e esse bebê quiser, e que tudo fique bem e tudo fique feliz, porque na verdade, assim, eu acredito que para você chegou um momento que não era tão importante mais o exclusivo, né? Porque se fosse, né, você poderia ter corrido atrás e chegado lá, por que não, né? Mas eu acho que chegou no momento em que outras coisas se tornaram mais importantes, né? Com certeza. Que era você ver seu filho mamando bem, fazendo mamada efetiva, né? E poder estar vendo a sua produção de leite aumentar a cada dia, e sentir que você estava sendo capaz, né? E às vezes a gente precisa mesmo daquele apoinho, né? De qualquer coisa tem a fórmula ali. Para algumas mães pode ser que funcione. A gente fala da amamentação possível, né? Não da amamentação perfeita. Então, o que foi bom para você e para o Francisco, né? Eu acho que é legal a gente colocar isso também. Porque senão a gente fica muito Caxias, né? A gente fica muito ali, ó. E aí, se não for daquele jeito, não presta. Se for daquele jeito, não dá certo. E você não consegue nada, né? Não consegue nem para frente, nem para trás. E ressignificar esse conceito de sucesso na amamentação, né? É claro que a gente quer amamentar exclusivamente até os 6 meses. E como eu falei, a gente tem que lutar por isso. Mas se porventura tiver que ter um recálculo de rota, isso não significa que não será uma história muito bem sucedida, né? Isso em tudo na maternidade, né? Em tudo, exatamente. Exatamente. Eu falo assim, que a primeira coisa a grande lição que eu aprendi, assim que eu me tornei mãe, no primeiro dia, quando meu filho chegou, foi que eu não tenho controle de tudo. Isso, que, aliás, eu não tenho controle de quase nada. Aquela falsa sensação. Quando a gente tá grávida, a gente pensa, nossa, quando meu filho nascer, eu vou fazer isso, 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 eu vou educar desse jeito, vou fazer desse jeito, e ele vai se comportar assim, 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 assado. E no primeiro dia, pronto, vai todas as teorias por água abaixo, aí você vai... Não tem jeito, deixa se levar, porque lutar contra isso é pior. A gente, claro, tem que fazer nosso melhor, tem que fazer a nossa parte, né? Mas sem a gente ficar naquela neura de querer ser a mãe perfeita, né? Porque nenhum filho precisa de uma mãe perfeita. E também acho que nem seria bom isso, né? Exatamente, exatamente. Teve uma moça que a Regina, ela perguntou se eu fui até o fim com relactação. Eu fiz a lactação até os 9 meses.
Então, eu voltei a trabalhar. Quando o Francisco tinha 5 meses, ele ficou com a minha mãe, eu segui numa rotina de ordenhas ainda. Só que aquilo me deixava muito exausta de ter que ordenhar de madrugada e o meu estoque acabou muito rápido, assim. Ele mamava muito mais do que eu imaginava. E ali eu falei, nossa, realmente eu dei conta do recado, né? Fiquei frustrada porque o estoque estava acabando e eu não conseguia repor, mas também feliz porque ele estava, né, mamando muito, né? Então isso significava que eu estava dando conta. Ele continuou tomando a fórmula, então assim, quando não tinha, né, o meu leite, ele tomava fórmula, porque ele já tomava mesmo, embora não quisesse aumentar a quantidade que ele tomasse em casa. E comigo, a fórmula ele só tomava por relactação. Então ele continuou até os 9 meses tomando fórmula, mesmo se alimentando, ele gostava de tomar o leite, é uma criança que gostava, eu percebia isso, então eu fui e meio... Talvez eu tenha me apegado um pouco à relactação, uma técnica que eu acho incrível, maravilhosa, para as mães Para que você querem. tinha suprido, né? Para você supriu tudo Exatamente. aquilo que você precisava ali como É, mãe. E às exatamente. vezes faltou alguma coisa para você ter tomado a decisão de ter tirado de vez, né? E também tá tudo Não, certo, né, Lu? é. Mas Não, assim, eu para você estava tirei. resolvido. Acho que isso que é o mais importante, Sim, né? a gente fez durante muito tempo, mas não é tão necessário. Ele continuou mamando no peito e mamou até os 2 anos, 7 meses e 7 dias. Francisco Que desmamou no foi há último pouquíssimo tempo dia. atrás, né? Que faz um mês que ele É, Ele, desmamou. é, ele desmamou no dia 7 de agosto, no último dia da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Achei muito simbólico isso, assim. Era para ter desmamado 2 dias depois, mas ele acabou antecipando ele mesmo, assim. E foi muito linda, assim, é uma história que eu realmente tenho muito orgulho. E foi super bem sucedida, foi muito legal, né? Enfim. E você usou a técnica do desmame amoroso do nosso curso para desmamar? Como que Sim. foi esse desmame? Sim, na verdade, assim, eu comecei, né, lá no comecinho, quando ele ainda, antes dele ter 2 anos, eu comecei com a Começou a se regulação da preparar. livre demanda. Então, assim, foi muito gradual e amoroso, gentil mesmo, assim. Então, acho que eu tinha 1 ano e meio, pouco antes de 2 anos, comecei a regular essa livre demanda. Porque tem isso, né? Às vezes as mulheres acham que a livre demanda tem que ser para sempre. Não precisa. Você pode continuar amamentando o seu filho de uma maneira, né, que seja saudável para os dois. Né? Especialmente Sim. para nós, que vamos trabalhar e fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, fiz a regulação dessas mamadas, usando vários recursos lúdicos, muito lindos, assim, inclusive. Depois aconteceram algumas coisas muito curiosas, assim. Eu estava bastante receosa de começar o desmame noturno, né? Porque eu falava, meu Deus, como é que vão ser as madrugadas? A gente morre de medo de choro, embora a gente saiba que, né, se for acolhida não tem problema, aquela coisa toda. Mas assim, tinha uma mamada que era sempre quando eu chegava na escola, que ele queria mamar antes de ir embora. Aquela mamada, a primeira coisa que eu fiz com ela foi, olha, filho, você pode mamar depois da escola, mas só em casa. Né? Então, os primeiros 2, 3 dias ele ficou meio bravo, tal, não gostou, mas depois rolou. Depois de um tempo, no começo desse ano, ele começou a chegar em casa e se distrair e não pedia mais o Esquecia. peito. Aí passou um dia, eu falei, nossa, ele não mamou hoje. Mas eu não oferecia também. Né? Falei, nossa, Sim. ele não mamou. Passou 2, passou 3 e foi natural, assim. Ele mesmo deixou essa. E enquanto eu pensava sobre o desmame noturno, ele começou a esticar mais as noites de sono. Ele começou a esticar, alongar. Eu não sei exatamente o que aconteceu, assim. Mas ele começou a alongar. E às vezes ele acordava de madrugada, mas eu ia lá, tal, uninava ele de uma outra forma, sem oferecer o peito, porque muitas vezes eu já ia oferecendo o peito, assim, né? É um recurso que salva as nossas noites. Eu comecei a perceber, deixa eu fazer diferente. E também foi acontecendo, e ele também desmamou à noite sozinho. E aí, agora, ó, há alguns meses atrás, eu falei, bom, ele Mas tá com mamada... essa noite foi reflexo do que você já estava fazendo essa preparação durante o Sim, dia, né? Porque se você tivesse feito exatamente igual você estava antes, possivelmente esse desmame noturno não estava acontecendo. Né? Mas como exatamente. você fez toda essa preparação durante o dia, ele entendeu, né? Ele captou. Sim. Então, isso é muito legal. É muito, muito. E assim, e respeitando o tempo de cada criança, né? Sim. Tem E o criança que é tempo da mais gente rápido também, né, da Lu? Porque gente, às vezes exatamente. a mãe quer desmamar, a gente tá Sim, é cansada, a gente verdade. sabe que precisa, mas a gente não tá pronta, né? Então aí você tem dó, e, gente, teve dó, a criança sente imediatamente, né? É assim, Exatamente. daqui Exatamente. pra Não, lá.
Exatamente. Não, e às vezes, assim, você tá cansada, exausta, porque você tá fazendo a livre demanda com a criança ali, 1 ano e meio, 2 anos. Às vezes a mãe consegue Sim. regular e ela já fala, ah, ótimo, Ah, agora eu dá, consigo né? levar mais Dá mamar tempo. 2, 3 vezes por dia, tranquilo, né? Exatamente. Não é aquela coisa de, meu Uhum, Deus, toda hora a criança vem, e às vezes a criança vem uhum. e puxa, né? Não, nem, Sim, nem, sim. nem pede, aquela coisa meio de É. invasão. A gente se sente E aí invadida que às vezes. tá, né? Cada uma vai sentir de um jeito. Tem mães que tá em livre demanda com 2 anos e felizes, e a criança feliz, então tá tudo certo. Agora, se Exatamente. existe algum desconforto, a mãe, isso eu falo muito, a mãe não tem que se sentir obrigada a aguentar isso, porque a amamentação são duas pessoas envolvidas. Então, quando a gente fala em desmame com respeito, é respeito pelas duas pessoas, pela mãe e pela criança. Então, a mãe Isso. não precisa se sacrificar. Se isso está sendo difícil, não precisa ser assim, né? Com Então, certeza, exatamente. E aí, o desmame total, aí sim, foi totalmente conduzido por mim. Eu falei, bom, eu sim. acho que chegou o momento que tá ótimo, né, para mim, principalmente. Ele já foi dando sinais. Eu percebi que ele já vinha dando sinais, né, esse desmame pós-escola, a mamada pós-escola e a mamada Uhum. noturna, que ele deixou naturalmente. Eu falei, bom, ele já tá maduro para isso. Eu também já cheguei num ponto em que, para mim, já deu, né? A minha meta era amamentar até os 2 anos, né? Eu até brinco, quase que eu dobro a meta. Eu falei, vou, acho que já passei um pouquinho, meu limite chegou, tô satisfeita, tô feliz. Claro que vem aquela coisa, ai meu Deus, não tem tanto por essa amamentação, né? A gente questiona, e É. agora eu vou desmamar. Mas o desmame faz parte também, Sim. né? Pra Uhum. gente até passar de fase, aí eu conduzo Claro. esse desmame com muita conversa, usando também outros recursos, livrinhos, enfim. Fizemos um calendário lá para avisar para ele, olha, tá chegando o dia, e ele ia colando adesivo, né? No caso foi o que eu usei. E ele ia colando adesivo em cada dia, aí chegou no terceiro dia, nos 5 dias. Chegou no terceiro dia, eu fui estender roupa no varal, quando eu voltei ele tinha colado todo o calendário. Tá bom já. Falei, ah, filho, eu acho que você já tomou sua decisão. Olha que Eu, bonito. eu falei assim, você só Até esqueceu que a mamãe... arrepiei. Mas aí eu pensei, filho, você só esqueceu que a mamãe precisava de 5 dias. Mas vamos lá, As já minhas que figurinhas eu não colei. Pô, vamos lá, vamos em frente. E aí foi, assim, foi muito legal. Foi no último dia da SMAN, da Semana Mundial. Foi muito interessante, assim. E estamos super bem. E Lu, e Estamos conta super bem. pra gente, assim, como é que surgiu em você esse desejo de olhar para as outras mães que estão passando pela mesma dificuldade que você passou? E quando a gente olha, a gente lembra, né, o que a gente sentiu na hora, né? Como é Sim, que foi? exatamente. Qual foi a primeira vez que você falou, nossa, preciso ajudar alguém? Foi uma amiga? Foi o quê? Foi como que despertou esse desejo em você em Então, ajudar? na verdade, foi assim, a minha história de alimentação, né, sempre mexeu muito comigo, né, por essas dificuldades que eu comentei aqui. E aí, à medida que eu ia elaborando essas dificuldades, né, que eu ia superando, enfim, eu também gostava muito de participar de algumas rodas de mães, né, gostava muito dessa troca de experiências, especialmente quando eu Uhum, ouvia alguma história, eu falava, nossa, que legal, né, essa mulher passou por isso, resolveu assim, e eu também podia contar a minha. Mas eu gosto muito de escrever. E uma forma que eu gosto de elaborar, né, essas questões todas é escrevendo. Então, eu comecei a postar a minha história no Facebook, né? Porque, enfim, porque eu gostava, né? Eu falava, não, deixa eu publicar aqui. E aí, muitas pessoas que me conheciam, muitas amigas, muitas mulheres, inclusive, que já nem amamentavam mais, que já tinham filhos maiores, se sentiam muito tocadas por aquela história. Reviviam, inclusive, a sua própria história de amamentação. Outras começaram a pedir ajuda, umas duas, quando o bebê nasceu, que realmente elas tiveram dificuldade, elas me pediam ajuda. E aí eu falava para elas, olha, né, tentava primeiramente acalmá-las, porque eu tinha percebido quanto essa tranquilidade, né, é importante para a gente conseguir ter uma produção de leite e seguir uhum. com força para conseguir realizar esse desejo. E aí eu falava para elas, olha, eu não sou consultora de alimentação, eu tenho a minha história, eu conheço algumas técnicas que eu apliquei, então eu posso te ajudar conversando com você, mas eu não sou consultora, né? Então eu tinha um pouco de medo de falar algo, de dar alguma orientação errada. Né? E aí, assim, nesse momento, eu ainda estava voltando a trabalhar, né? Eu trabalhava ainda no mundo
corporativo, enfim, não tinha estudado nada para ser consultora, eu estudava para mim, né, para aplicar com o Francisco, enfim. E também os grupos que eu frequentava e até algumas consultorias que eu tive com você. E aí foi passando o tempo, eu escrevia sempre sobre esse tema e toda vez que eu publicava algum texto sobre a amamentação, bombava. Assim, era recorde de likes, era recorde de comentários. E algumas pessoas começavam a falar, olha só, você devia trabalhar com isso. Eu falava, imagina, gente, não, eu gosto de escrever e tal. Aí chegou um momento, assim, eu tinha feito vários cursos seus, né? Enfim, de todas as etapas, desde a amamentação até a introdução alimentar, até o desmame, várias coisas. E aí chegou um momento, eu já tinha saído do meu trabalho, eu saí em julho do ano passado, né? Eu voltei de licença maternidade, um ano depois eu saí. Não fazia mais sentido mais aquele trabalho que eu fazia. Eu sou jornalista de formação, mas eu era editora, né, de conteúdos digitais, de livros, enfim. E aquele trabalho não fazia mais sentido para mim. Eu queria trabalhar com mães, né? Sempre que eu conseguia ajudar uma mãe, sempre que alguém lia, comentava e falava que aquilo fazia sentido, eu sentia um prazer enorme. Eu sentia que meu lugar no mundo, né, meio que estava direcionado para lá, mas eu não entendia muito bem como, né? E aí chegou uma semana que eu falei, já sei, vou fazer um curso de formação para ser consultora de amamentação, mas não para atuar como consultora de amamentação, mas porque eu quero escrever com mais propriedade sobre esse tema. Mas naquela semana eu pensei, acho que 2, 3 dias depois você anunciou a primeira turma. Eu falei, não, gente, isso realmente são os astros aqui alinhados. Vamos lá, não vamos pensar muito, vamos em frente. Entrei no curso e ali eu percebi que sim, eu poderia não só escrever sobre isso, mas ser consultora de amamentação. Né? Eu falei assim, bom, já que eu já ajudava informalmente, né, as pessoas já vinham me procurar pela minha própria história, por que não fazer isso profissionalmente? Né? Então, isso foi em novembro do ano passado, e assim começou, e desde então, e aí, enfim, eu criei a Inteligência Materna, né, que é a minha empresa que eu falo é consultoria, mas é produção de conteúdo também, porque é o que eu gosto de fazer, né, divulgar informação, conteúdo para as mães, até pela minha formação, por eu gostar dessa área de comunicação também. E comecei essa empresa no início do ano, né, em fevereiro, logo que a gente concluiu a formação. E desde então, não parei mais de estudar, não parei mais de disseminar os meus conhecimentos e colocar minha cara no mundo, né? Então, assim, começou meio que de uma maneira tímida, achando que não, eu sou apenas mais uma mãe, né, que se apaixonou por esse universo. Né? Por que não? E aí eu percebi que tudo aquilo que eu estudava podia ser transformado numa carreira. Sim, e é tão bom, né, quando a gente consegue alinhar a carreira com aquilo que a gente ama, aí não tem como dar errado, né, Luciana? Exatamente. Não tem como dar errado. Exatamente. E a Luciana também é uma das monitoras do nosso grupo lá da Amamentação Sem Complemento. Então, provavelmente, se você é aluna, em algum momento você já deve ter encontrado a Luciana lá pelo grupo. Sim. E ela desenvolve um trabalho muito lindo, com muito amor, como vocês podem ver, né? E a tendência é crescer cada vez mais, né, Luciana? Com certeza, eu sou muito apaixonada. Quanto mais a gente tem também a nossa experiência como mãe, porque e alinhado aos conhecimentos como profissional, porque a gente se coloca no lugar daquela outra pessoa que a gente está ajudando, não tem como, né? Exatamente. A gente entende muito bem o que é o puerpério, o que são os primeiros dias com o bebê, aquela avalanche de emoções, né? E cada fase que essa mãe vai passar, a gente entende muito bem, tem muito mais empatia, né, também. Nessa história de amamentação, de cada mulher, tudo é possível, né? Então, basta a gente procurar ajuda, né? Não desistir. A gente estava falando aqui no começo, muitos estavam falando que não vou desistir. Realmente é isso, né? Então, sempre existe uma ajuda, sempre existe um caminho, né? E quando a gente se conforma, né? Porque alguém falou pra gente que podia não dar certo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe que ela fez cirurgia de redução de mama e ela veio aqui no meu consultório e ela falou assim que durante a gestação dela, o que ela escutou de pessoas falando para ela que por ela ter feito cirurgia de redução de mama, ela não poderia amamentar. E se ela tivesse acreditado nisso, ela não teria conseguido. E ela veio aqui e eu fui fazer ensinava a fazer a ordenha manual, esguichava leite. Então, assim, nossa, nesse caso, a cirurgia não interferiu na produção dela, nada. E que bom que ela não acreditou no que disseram para ela, né?
Então, eu acho que é isso, sabe? A gente procurar sempre um caminho a mais. Sempre, sempre, sempre. Porque existe esse caminho. Às vezes a gente não sabe bem onde está. Às vezes a gente está meio perdida, a gente não está enxergando. Mas, assim, estar aberta. A primeira coisa, né, Luciana? Eu acho que a gente se abrir para o novo, para algo diferente. E, assim, a partir do momento que a gente se coloca também nessa posição de estar aberta, as informações vão chegar, né? E tem, né, muitas informações tão boas sobre a amamentação, tantos conteúdos fantásticos, assim como o da Luciana, por aí. E aí, quando a gente se coloca para isso, as coisas vêm, né? A gente parece que atrai aquilo exatamente que a gente estava precisando, né? Exatamente, né? Eu acho que você falou uma coisa super importante no começo, né, para as mães, de eu entrar aqui, que é assim, né, ajudem outras mães, né? Seja um apoio, uma palavra de conforto, às vezes é só isso que uma mãe ali no auge do puerpério precisa. Uma palavra de conforto, um carinho, alguém que se Às vezes ofereça não para é dizer, né, ouvi-la. Luciana, o que ela deve e o que ela não deve fazer. Às vezes é só Exatamente. dar uma palavra de força mesmo, né? Exatamente, apoiá-la para que ela consiga. Então, assim, seja rede de apoio, né? Também para outras mulheres. É muito importante e isso ajuda muito. Assim, é muito poderoso, realmente, sabe? Muito bom. Lu, muito obrigada pela sua presença Imagino. aqui no Eu que Sintonia de agradeço. Mãe. Fico Sempre um muito prazer. feliz. Muito sucesso para você. Muito, muito, muito mesmo. Tenho certeza, não tenho dúvida alguma que a sua carreira será brilhante, como já está sendo, né? E cada vez Obrigada. mais. Obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada, gente.